Feliz sábado a todos. É um prazer poder esta manhã vos dirigir a palavra do Senhor. Já há algum tempo, pelo menos, que não tinha essa possibilidade. E não é só para mim, mas é para todos aqueles que vêm aqui à frente e trazem uma mensagem. É e deve ser sempre uma grande responsabilidade, sobretudo nos tempos em que nós vivemos. Ainda se lembram da música que nós cantámos há pouco? Como é que se chamava? A Última Hora, não é? Sabem que normalmente a primeira música é uma música de louvor a Deus. Hoje, propositadamente, eu escolhi esta música, que não é propriamente um louvor a Deus, mas é um alerta a todos nós enquanto seres humanos. Eu não sei se os irmãos têm-se dado conta, mas nós estamos a viver tempos solenes na história deste mundo. Quando nós olhamos as notícias, nós percebemos que há qualquer coisa que parece que está na iminência de acontecer, é ou não é? Nós, por exemplo, ouvimos os dirigentes da Suécia dizer ao seu povo: preparem-se porque nós vamos entrar numa guerra. Nós vemos, por exemplo, os dirigentes da Polónia dizerem, a convocarem os jovens para se inscreverem no exército, porque eles preveem uma guerra. E não é só homens, é também mulheres. Nós vemos a Alemanha e outros países da Europa a apostarem no armamento. Nós vemos o Presidente dos Estados Unidos a pedir ao seu povo para armazenarem comida. E nós que temos as profecias e conhecemos a palavra de Deus, isto devia nos abrir ainda mais o entendimento, porque se os homens estão a ver tudo isto, estamos nós a dormir? Então, quando alguém vem aqui à frente trazer uma mensagem, deve pensar que está a fazê-lo para uma congregação que precisa de alimento para estes últimos tempos que nós estamos a viver nesta terra. Eu acredito que nós estamos a viver os últimos tempos nesta terra. Não podemos nos distrair com mensagens que são bíblicas, mas que muitas vezes não nos chamam à razão, não nos chamam a tomar decisões, não nos chamam, se calhar, a percebermos os tempos que nós estamos a viver. Não quero com isto que os irmãos achem que eu estou a ser presunçoso, não é? Quero só que pensem realmente que nós estamos a viver momentos solenes. Há um texto que a Ruth partilhou comigo há uns dias atrás, do Espírito de Profecia. Aliás, são dois. Eu vou ler um deles, em que Ellen White diz assim: só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante, mas, conquanto nação se esteja levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda o conflito geral. Então ela está a dizer que vai haver um conflito geral. E quando nós olhamos os dirigentes deste mundo, eles estão-se a preparar para uma terceira guerra mundial, não é? Vocês ouvem isto? E Ellen White continua dizendo assim: ainda os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra estão sendo retidos. Ainda os 4 ventos estão a ser retidos. Nós sabemos, a Bíblia diz-nos por quem? Quem é que está a reter esses ventos? São os anjos, não é? Então, esse grande conflito e conflito geral não se desencadeará ainda porque os 4 anjos estão a reter os 4 ventos. E reparem agora o que ela diz. E porquê é que eles estão a reter os 4 ventos? Ela diz assim: até que os servos de Deus estejam assinalados nas testas. Então as potências do mundo hão de se mobilizar suas forças para a última e grande batalha. O que é que os anjos estão a reter? São os ventos que significam guerras, não é? Lutas, conflitos. E eles ainda estão a reter porquê? Porque Deus está a assinalar aqueles que
vão ser salvos. Queridos irmãos, desde 1844 nós vivemos isto, não é? Nós vivemos o tempo do juízo. E o tempo do juízo começou com Adão, com todos aqueles que se colocaram nas fileiras de Deus, até aos nossos dias. E nós temos que perguntar quando é que chegará o nosso tempo. Será que o nosso tempo já chegou ou está a chegar neste momento? Será que o Senhor, neste momento, já reviu tudo o que era julgamento dos mortos e já começou o julgamento dos vivos? O mundo está em conflito. Os filhos de Deus vão ser assinalados. Será que eu estou do lado certo? É importante nós pensarmos nisto. Queridos irmãos, hoje a mensagem que eu gostaria de partilhar convosco encontra-se no livro do Apocalipse, no capítulo 2. E eu gostava que abrissem e me acompanhassem, pelo menos na leitura. Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Apocalipse 2, 18 começa a dizer assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e que vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm esta doutrina e que não a conheceram, com eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outrora, carga não julgarei entre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto que nós acabamos de ler fala-nos de uma carta que Cristo pediu a João, não é? O discípulo, para escrever ao responsável da igreja em Tiatira. Então, esta carta era para ser enviada a este representante, a este líder, a este pastor desta igreja de Tiatira na Ásia, não é? Esta carta era para que toda a igreja percebesse como se encontrava. Hoje eu não vou falar de todos os detalhes desta carta, não é esse o objetivo. Hoje gostaria de falar sobretudo na repreensão que Jesus Cristo faz a esta igreja. Muito importante vermos esta repreensão. Quando Jesus escreve a esta igreja ou a qualquer daquelas 7 igrejas da Ásia, Jesus tem 3 objetivos. O primeiro, Jesus está a falar concretamente com uma igreja que existiu no primeiro século. Não é? A igreja de Tiatira existia no primeiro século e esta carta é enviada ao pastor dessa igreja. Então, havia uma mensagem direta àquela igreja, mas Jesus também tinha como objetivo mais 2 coisas. A segunda era que esta igreja de Tiatira representaria um período da história da igreja. Okay? E nós sabemos que esta foi a 4ª igreja,
o quarto período da história, que vai entre 600 e mais ou menos 1517. Chamado também o período das trevas, não é? A idade das trevas. Então, foi o período mais longo, não é? E aqui Deus vai trazer uma mensagem a esta igreja. E finalmente existe também um outro objetivo, e esse é o que eu gostaria também que nós hoje tomássemos atenção. É que Jesus tem como objetivo, ao trazer uma mensagem à igreja, falar a cada um de nós individualmente. Então esta mensagem a Tiatira é também uma mensagem para mim. É uma mensagem para cada um de nós que aqui está hoje. Okay? Então é muito importante termos isto em consideração. Reparem que a repreensão nós encontramos a partir do versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Esta é a repreensão que Jesus faz a esta igreja. É curioso que antes da repreensão Jesus enaltece a igreja. Reparem que no versículo 19 diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. De certa forma, aquilo que Jesus diz desta igreja é algo que ele não diz das outras. É algo extraordinário. Reparem que Jesus foca aqui as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, e depois Jesus mostra que esta igreja, se tinha boas coisas, ela ia mais além, não é? Ela ia mais além. As suas obras eram cada vez maiores. Então, Jesus enaltece esta igreja por tudo aquilo que ela tem, mas ele teve que alertar para um problema que se estava a passar dentro da igreja. E este problema teve a ver com uma mulher chamada Jezabel. Aliás, nós poderíamos dizer que a mulher não era propriamente, o seu nome não era propriamente Jezabel. Jesus propositadamente chamou-a de Jezabel. E quando Jesus chama esta mulher que estava a influenciar a igreja de Tiatira, Jesus chama-a de Jezabel porque Jesus tinha intenção de associá-la realmente a esta mulher que viveu um período da história do povo de Israel. Nós já vamos falar um bocadinho sobre ela, não é? Então, nós sabemos que Jezabel era uma princesa fenícia, ou seja, uma princesa pagã. Ela era filha de um rei pagão e sacerdote. Esse rei era rei e sacerdote. E ela casou-se com o rei Acabe, que era rei em Israel, na parte norte, não é? Nós sabemos que Israel estava dividida em 10 tribos, e então Acabe dirigia o reino do norte. Okay? E esta mulher tinha casado com Acabe e tinha levado o povo de Deus à prostituição espiritual. Tinha trazido para dentro de Israel o culto a Baal. Ela era uma devota do deus Baal, ok? Então, esta mulher, estamos a falar em Jezabel, que viveu na história de Israel. Esta mulher que Jesus chama em Apocalipse de Jezabel, de certa forma, também tinha levado a igreja de Tiatira a prostituir-se. E é interessante nós pensarmos o que é que se passava, não é? Vejam, esta mulher que tinha entrado na igreja de Tiatira,
ensinava a igreja a conformidade com o mundo. E porquê que nós dizemos isto? Porque o texto diz que ela levou o povo, neste caso a igreja, à prostituição espiritual. Sabem que nesta cidade de Tiatira havia o culto ao deus Apolo. Era considerado o deus Sol ou o deus da luz, também conhecido como o deus da luz da verdade, não é? Então o deus Apolo era o principal deus desta cidade. Mas também havia nesta cidade outros deuses. Sabem porquê? Porque havia várias federações de comerciantes. Imaginem, por exemplo, nós tínhamos os comerciantes de animais, os comerciantes de vestes, não é? de tecidos, os comerciantes de comida, de fruta, de cereais, de alimentos, peixe, carne, não é? Tínhamos as várias federações associadas. Elas organizavam-se e cada uma delas tinha o seu próprio Deus. Não é? Estas federações tinham o seu próprio Deus. Imaginem, eu não sei quantos negócios havia naquela altura, mas havia com certeza muito comércio e se cada uma delas tinha um Deus, então eu acredito que mensalmente havia pelo menos uma festa a um dos deuses. E então o que esta mulher vinha ensinando dentro da igreja era que não havia problema em poder frequentar estas festas, comer essa carne que era dedicada aos ídolos, não havia problema. Era a conformidade com os rituais que haviam na época. De certa forma, o que esta mulher ensinava é nós temos que andar em conformidade com as coisas que nós estamos a viver, porque senão vamos ficar para trás. Não é? Vamos ficar para trás. Vamos ser vistos como retrógrados. Então, vamos participar, vamos assistir, vamos festejar. De certa forma, era isso que esta mulher estava a ensinar àquela igreja. Infelizmente, a igreja tinha aderido, não é? Infelizmente. Queridos irmãos, o que esta mulher realmente pregava neste primeiro século à igreja de Tiatira assemelha-se em muito ao que hoje está a acontecer na nossa igreja. Eu não estou a falar propriamente da nossa igreja aqui de Torres Vedras. Estou a falar da nossa igreja adventista de uma forma geral. A conformidade com o mundo é algo que nós começamos a perceber mais e mais na nossa igreja. Sabem que o mundo tem alguns padrões que segue, não é? E há certas filosofias que eles vão passando e nós as aceitamos como algo normal. Por exemplo, o mundo muitas vezes enaltece aquela ideia do segue o teu coração. Vocês já ouviram esta frase muitas vezes, não já? Sabem que, sobretudo a Disney, nos desenhos animados, logo para influenciar as nossas crianças desde pequeninas, ela tem esta frase em vários dos seus filmes. Segue o teu coração. A Bíblia diz-nos isso? O que é que a Bíblia diz sobre o nosso coração? Que é enganoso, não é? Nós não podemos seguir o nosso coração. Mas isto é o que o mundo apela. E nós muitas vezes é isso que fazemos. Nós seguimos o nosso coração. É o que o meu coração me diz. É o que eu estou a sentir, não é? Muitas vezes o mais importante é que tu sejas feliz. O mais importante é que tu sejas feliz. Não te importes com os outros. Importa-te contigo. Olha para ti. Ninguém vai olhar para ti. Se não pensares em ti, quem é que vai pensar em ti? Não é? Então, procura. O mais importante é tu seres feliz. Procura a tua felicidade. Mas, pensa em ti. Não vale a pena sacrificar-te pelos outros. Os outros não vão reconhecer. Não é? Segue o teu caminho. Cada um tem a sua verdade.
Então estas são algumas das frases que nós ouvimos no nosso dia-a-dia. O ser humano está no centro, não é? Queridos irmãos, eu hoje aqui, esta manhã, podia-vos estar a pregar um sermão de autoajuda. Mas não é um sermão de autoajuda que nós precisamos. Nós precisamos é da ajuda do alto. Nós precisamos de uma mensagem e de mensagens que nos chamem a reformarmos a nossa vida. E sabem que às vezes nós perecemos porque nós não estudamos, não lemos, não procuramos e depois andamos iludidos. E às vezes quem vem aqui à frente tem esta responsabilidade de alertar-nos, chamar a atenção. Primeiro, queridos irmãos, é para mim que prego, mas também é para vós. Queridos irmãos, a nossa igreja, de forma geral, está apática, permissiva. Deixou de ser uma igreja autoritária para lutar contra o mal, para ser uma igreja subordinada ao mal. É verdade. Deixou de ser uma igreja autoritária contra o mal. Aquela frase que Jesus disse, não é? Que as portas do inferno não prevalecerão para ela. Será que muitas vezes o diabo não tem tirado as suas vitórias? Queridos irmãos, a nossa igreja ela foi chamada precisamente para isso, para sermos uma autoridade contra as portas do inferno. E o que Deus deseja é que nós continuemos a estar firmes do lado certo. O que é que Jezabel tem feito contra a igreja de Deus nos nossos dias? O que é que este espírito de Jezabel tem feito contra nós? Queridos irmãos, eu gostava hoje de ver convosco 3 obras que o espírito de Jezabel tem trazido sobre a igreja. A primeira nós encontramos no primeiro livro de Reis. Eu gostava que abrissem. Primeiro livro de Reis e vamos ler o capítulo 18. 1 de Reis 18, versículo 4 diz-nos assim: Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Vejam o que estava a passar. No tempo de Jezabel, ela tentou destruir quem? Os profetas de Deus. Quem eram os profetas de Deus? Os profetas de Deus eram homens que estavam, de certa forma, ligados a Deus. Era ou não era? Estavam comprometidos com Deus. Então, estes profetas estavam agora a ser alvo de quê? De uma chacina, não é? Ela iria ou queria destruir todos os profetas de Deus. E houve este homem, que era um servo do palácio, Obadias. Atenção, não confundamos este homem com o profeta Obadias, é outro. Também se chamava Obadias, mas era um servo no palácio. Okay? Era um servo no palácio. E o que é que este servo fez? Apesar de ele ser um servo do rei, o que é que ele estava a fazer? Pondo em risco a sua própria vida, ele estava a esconder os profetas de Deus. Diz que os escondeu numas cavernas, não é? E alimentava-os com o pão e a água do rei. Interessante. Sabem que nós estávamos a viver aqui um período de seca em Israel. Não havia comida, ou a comida era rara. Mas este homem teve a coragem de esconder o povo de Deus, neste caso, os profetas de Deus. Os profetas, aqueles que estão comprometidos com a verdade, não é? Então, esta mulher, a primeira coisa que desejou fazer foi destruir a verdade. Destruir a verdade.
E então ela tinha os seus profetas, ela tinha 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Astarote, e com estes profetas ela tentou mudar a verdade de Deus na verdade que ela queria, não é? A verdade oculta a Baal. Queridos irmãos, imaginem vocês no lugar daqueles profetas, como é que se sentiriam? Por um lado, podíamos pensar, bem, estamos protegidos. Mas por outro também podíamos pensar assim, ora bolas, então nós não somos servos de Deus. Quer dizer, os outros profetas, os falsos, estão lá a comer na mesa do rei. E nós aqui a pão e água, não é? Queridos irmãos, às vezes os filhos de Deus passam por dificuldades. Olhamos à nossa volta e dizemos, pois aquele faz isto e faz aquilo, está com mais sorte do que eu, não é? Vive melhor do que eu, tem mais do que eu. Queridos irmãos, às vezes nós temos que retirar estes pensamentos da nossa cabeça. E retirá-los porquê? Porque nós temos que olhar as bênçãos, não é? Nós, em vez de murmurarmos como o povo de Israel fez quando saiu do Egito, nós devemos olhar para o pouco que nós temos e dizer assim, graças a Deus que eu ainda o tenho. É ou não é? Por exemplo, estes profetas poderiam dizer, nós estamos a salvo, Deus escolheu alguém para nos proteger, não é? Olhar para estas coisas e dizer, bendito seja o Senhor. Temos pão e água. O que é que pão e água na Bíblia significam? Não é? Queridos irmãos, se nós temos Jesus, nós não temos que lamentar, nós temos que crer que o caminho que nós estamos a fazer é aquilo que o Senhor quer que a gente percorra. E saber que o Senhor está ao nosso lado a comandar e a dirigir a nossa vida. Por isso, se hoje estão a viver uma dificuldade muito grande e olham para o lado e dizem assim, aquele está melhor do que eu, é dizer, Senhor, tira de mim este pensamento. Aquele está melhor do que eu, mas o fim dele, como Asaf fez no Salmo 73, o fim dele, quando eu entrei no santuário, eu vi o fim dele. E o nosso fim é o outro, queridos irmãos. Quando nós obedecemos a Deus, o nosso fim é a vida eterna. E é isso que nós procuramos aqui. Queridos irmãos, a verdade é que neste tempo, nesta época, Jezabel estava a tentar destruir o espírito de profecia, a verdade dentro da sociedade, dentro do reino de Israel. Às vezes nós pensamos, e nós temos este privilégio de termos hoje o dom de profecia, não é? Mas o dom de profecia não é só Ellen White, é tudo aquilo que os profetas nos escreveram, é a Bíblia toda, é o dom de profecia, certo? Então, nós às vezes pensando que temos o dom de profecia, podemos chegar ao pé de uma pessoa e dizer, olha, estás a viver essa dificuldade, não te preocupes, Deus vai-te ajudar. E achamos que ter o dom de profecia é isto, é chegar e animar a pessoa. Mas o dom de profecia também é o dom que nos adverte, nos sanciona, não é? O dom de profecia é também dizer, olha, estás a viver esse mal, deixa o teu pecado. É importante nós dizermos a verdade. O dom de profecia não é só passar as mãos nas costas, vai ficar tudo bem. Não, é dizer também as coisas tal qual elas são, queridos irmãos. Sabem que o profeta de Deus, os profetas de Deus nunca foram assim muito bem-vindos. É ou não é? Vocês conhecem a Bíblia ao lê-la? Quantos profetas de Deus morreram nas mãos do povo? E Jesus fala disso, não é? Jesus fala disso em parábolas, não é? Aquele senhor que saiu, deu a vinha, não é? E depois veio buscar a renda. E o que é que eles fizeram aos servos que vieram buscar a renda? Não é? E até fizeram isso ao filho, é ou não é? Queridos irmãos, em Jeremias 28, 8 e 9, eu vou ler para nós avançarmos, diz assim: os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos.
Às vezes nós temos a noção que o profeta é só para nos dizer palavras de fortalecimento. Não, aqui diz que os profetas da antiguidade profetizavam guerra, mal e peste. A mensagem do profeta não era uma mensagem que soasse bem aos ouvidos. E porque não soava bem, o que é que acontecia? Eram perseguidos e muitas vezes mortos, não é? E quando o profeta trazia uma mensagem de paz, vejam o que é que Deus diz no versículo 9. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de facto enviado do Senhor. Então, o profeta, normalmente a mensagem era de guerra, de peste, de mal, não é? E quando ele falava de paz, primeiro perceber que o que ele dizia se cumpria, para então dizermos que era um profeta de Deus. Queridos irmãos, os profetas eram enviados por Deus para alertar o seu povo e para trazer o seu povo ao caminho certo, não é? Como eu disse há pouco, o profeta de Deus está comprometido com ele, está comprometido com a verdade. E por mais que custe a verdade é a verdade, não é? Guerra é guerra, peste é peste, mal é mal, pecado é pecado. Queridos irmãos, hoje o espírito de Jezabel está na igreja para acabar com o espírito de profecia. É verdade. Hoje este espírito tenta fazer com que nós deixemos de crer naquilo que os profetas nos deixaram. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Queridos irmãos, hoje na igreja acontece muito isto. Hoje as pessoas gostam de se cercar de pregadores que lhes possam dizer aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam de ouvir. Às vezes, quando alguém prega uma mensagem mais enfática, mais exortativa, vão dizer: olha, aquilo é fanatismo. Olha, aquele está a exagerar, ou aquele é muito radical. Talvez até lhe chamem de extremista, não é? Porquê? Porque está a pregar uma verdade à qual aquelas pessoas, ao seu auditório, não querem ouvir, queridos irmãos. Preferem escolher ou ouvir que lhe contem fábulas. Preferem pregadores que contem historinhas, não é? Queridos irmãos, infelizmente, existem muitos líderes que contam fábulas e existem muitos membros de igreja que gostam de ouvir fábulas. Neste sentido, a igreja foi envolvida por este espírito de Jezabel. Agora é fácil nos conformarmos com o mundo. Somos adventistas e grande privilégio nós temos. A irmã há pouco estava a dar aqui o seu testemunho, a irmã Rosemary estava a dar o seu testemunho. Somos adventistas, um povo peculiar, especial, um povo diferente, não é? Um povo que acredita em Ellen White, no espírito de profecia, numa mulher que foi escolhida por Deus. E esta mulher trouxe-nos mensagens, conselhos para estes últimos dias. Temos nós estado atentos aos conselhos que ela nos dá? Temos lido o espírito de profecia? Queridos irmãos, o que é que nós temos feito com a mensagem que ela nos deixou? Sabem, eu às vezes falo disto, não é para... porque eu não conheço a vossa vida, não sei o que é que vocês fazem, mas Ellen White, por exemplo, eu já falei disto aqui uma vez, Ellen White fala da cafeína, do café. Ela dá conselhos sobre isso. Há pessoas que dizem, aquilo era para o tempo dela. Ela fala-nos, por exemplo, da alimentação. Isso não é bem assim. Hoje as coisas estão bem organizadas pela ciência, não é? Comemos boa comida, mesmo que ela não seja recomendada.
Espírito de Profecia fala disso. Fala sobre a educação dos filhos. Às vezes nós queremos ter filhos diferentes, filhos para o Senhor, mas educamos os filhos como as outras pessoas do mundo educam. Metemos-los na escolinha logo desde pequeninos, com outros educadores que não têm os princípios que nós temos. Não temos tempo para eles. E depois nós queremos que eles, aqui na meia hora, 45 minutos que estão na igreja, possam decidir pelo Senhor. Há mensagens para os pais em relação aos filhos. A modéstia cristã também. Hoje eu penso que há muitos irmãos que não conhecem este tema sobre a modéstia cristã. Desculpem eu dizer-vos, mas não conhecem. Mas eu acho que deviam conhecer. Deviam conhecer porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós fazemos coisas erradas porque não conhecemos. Quando nós vamos à Bíblia, nós temos recomendações da própria palavra de Deus quanto à modéstia cristã. E se formos ao Espírito de Profecia, então, podemos atualizar todas essas coisas. Queridos irmãos, se nós não estamos a fazer as coisas certas, é porque não estamos a querer conhecer o que Deus deixou. Fala sobre o casamento. Hoje, as famílias, os casais estão a viver realmente momentos muito difíceis. Há conselhos sobre isso. Que decisões tomar, o que fazer. A conduta do cristão em relação a relações também. Queridos irmãos, é importante nós ouvirmos o que o Espírito de Profecia diz. Jezabel, o espírito de Jezabel está a minar o Espírito de Profecia na igreja. Está a tentar eliminá-lo para que nós nos conformemos com o mundo e vivamos de acordo com o mundo. Eu conheço uma irmã que tinha uma filha e que tem uma filha que ela esteve afastada da igreja durante muitos anos, voltou à igreja e manteve-se alguns anos na igreja vivendo os princípios da Bíblia e do Espírito de Profecia. Entretanto, começou a ver sites na internet, canais do YouTube, que falavam mal de Ellen White e do Espírito de Profecia. Chamavam Ellen White da velhinha caquética. É a velhinha caquética. Queridos irmãos, há muitos irmãos que pensam que ela é uma velhinha caquética, que os conselhos dela não são para nós, que aquilo era para o tempo dela, que ela sofreu aquela pedrada na cabeça e, coitada, avariou, não é? Queridos irmãos, é importante nós termos atenção a isso. A Bíblia diz em Provérbios 29, 18: não havendo profecia, o meu povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Quem guarda o Espírito de Profecia vai ser feliz, queridos irmãos. Vai ser feliz aqui e na eternidade. Há pouco eu citei este texto de Oseias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E agora vejam o que é dito a seguir. Nós conhecemos muito bem esta parte, mas a seguinte não damos tanta importância. Diz assim: porque tu, sacerdote... Quem é o sacerdote de Deus hoje? Não somos nós? Não somos um sacerdócio santo? Diz assim: porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Queridos irmãos, é uma mensagem dura, forte. Deus diz aqui que o sacerdote estava a rejeitar o quê? A lei do Senhor. Queridos irmãos, façam uma introspeção. Que mandamento de Deus nós estamos hoje a falhar? O que é que nós estamos a pôr de lado da lei de Deus hoje na nossa vida? Então, qual é a recomendação do Senhor? É que eu adquira conhecimento, procure saber e viver de acordo com a verdade, para que eu não seja destruído. Deus diz aqui que o sacerdote não iria ministrar diante dele, ou seja,
Para nós hoje isso quer dizer que não vamos estar diante do Senhor na eternidade. Nem nós, nem os nossos filhos. Porquê? Porque os nossos filhos veem o nosso mau exemplo e também fazem o mesmo. Que não seja isto que aconteça, queridos irmãos. Queridos irmãos, a pergunta que fica é: tenho eu guardado o Espírito de Profecia? Vivo eu de acordo com aquilo que o Espírito de Profecia me ensina? Seja a Bíblia, seja Ellen White. Queridos irmãos, o espírito de Jezabel quer destruir o espírito de profecia na igreja, no povo de Deus. Gostava de saltar para o segundo aspecto que o espírito de Jezabel faz na igreja. Nós encontramos isso em 1 de Reis 19. Vamos lá novamente. 1 Reis 19, e eu vou ler dos versículos 1 ao versículo 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Barsebá, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Nós temos então aqui um profeta que tinha feito algo extraordinário pouco tempo antes, no Monte Carmelo. Vocês recordam-se da história? Em que ele demonstra no Monte Carmelo quem é o verdadeiro Deus. Em que ele percebe que 7.000 dos judeus também não se tinham dobrado os joelhos a Baal. A maior parte do povo tinha, mas 7.000 não tinham. Ele pensava que estava sozinho. Às vezes nós também pensamos que estamos sozinhos, não é? Que estamos a fazer aquilo que está certo e os outros não. Mas há outros servidores do Senhor, silenciosos, que estão a fazer a vontade do Senhor. Amém. Ainda bem que isso acontece, não é? Diz-nos então que depois de Deus ter se manifestado no Monte Carmelo, queimando o altar, a oferta, diz que Elias destruiu todos os profetas de Baal. Jezabel ficou furiosa quando soube que os seus profetas tinham sido mortos. E o que é que ela vai fazer? Ela vai mandar um mensageiro a Elias dizendo o quê? Amanhã vai-te acontecer o mesmo que tu fizeste aos meus profetas. E Elias manteve a mesma força do Carmelo. Ele no Carmelo ele até gozou com os sacerdotes. Ele disse: olha, se calhar o vosso Deus está a dormir, não é? Ou então foi à casa de banho. Era esse Elias agora? Quando Jezabel o ameaçou, o que é que ele fez? Fugiu, queridos irmãos. Diz-nos que Elias fugiu de Jezabel com medo desta mulher. Diz que ele foi e sentou-se à beira do caminho, debaixo de um zimbro, né? De uma árvore. Desanimado. Desanimado ao ponto do quê? Pediu a sua própria morte. Não queria viver mais. Como é que é possível? Queridos irmãos, de certa forma, Elias mostra aqui um pouco a nossa caminhada. Às vezes nós temos momentos altos na nossa vida espiritual, outras vezes mais em baixo, não é? Umas vezes estamos no topo, estamos fortes, ajudamos os outros, outras vezes queremos desistir de tudo, abandonamos tudo, não queremos saber de nada, é ou não é? Sabem, o espírito de Jezabel cria este sentimento em nós. Não vales nada. O que tu fizeste foi errado demais. Deus não te vai perdoar. Deus não vai querer saber de ti. Esquece. Desiste. Então, o espírito de Jezabel faz isto dentro da igreja do Senhor. Faz-nos desistir. Às vezes é porque um irmão nos disse alguma coisa menos boa. Ele disse-me isto, então não vou aparecer mais na igreja. Não vou querer saber mais disto. Não é? Vou desistir de tudo aquilo que o Senhor me chamou até agora para fazer. Não é? É um espírito de desânimo que muitas vezes acontece. Queridos irmãos,
infelizmente, há muitos irmãos como Elias que se sentam à beira do caminho, não é? Saem do caminho, sentam-se à beira do caminho e desistem. E é isto que o diabo quer, é que nós desistamos e nos sentemos, não é? À beira do caminho, à sombra de uma árvore, não é? Queridos irmãos, nós temos de ter cuidado com a persuasão que Satanás faz, não é? As armadilhas que ele coloca na nossa vida. Temos que estar atentos. Se nós estamos no caminho certo, o inimigo fará tudo para nós desistirmos do caminho. E reparem que, por exemplo, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoremos os propósitos. Satanás tem propósitos. Nós não podemos nos distrair destes propósitos. Satanás, ele fará tudo para nos fazer desistir do caminho que nós estamos a fazer. A verdade é que Jezabel conseguiu colocar o servo do Senhor de lado, não é? Então diz-nos que apareceu a Elias o quê? Deus enviou-lhe o quê? Deus enviou-lhe um anjo, não foi? Despertou-o do sono, ele estava a dormir, despertou-o do sono e fez-lhe uma comida. Foi ou não foi? É curioso, não é? Jezabel tinha um servo que tinha ido avisar a Elias que ele ia morrer. Alguém que o tinha desanimado. E Deus envia um servo, não é? Um anjo, para lhe dar ânimo. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, não é? Que estão a trabalhar para a nossa salvação. Então Deus enviou um espírito ministrador para animar Elias. Ele comeu e voltou a dormir, não é? Diz que ele comeu pão e água, não é? E bebeu água e voltou a dormir. E então diz que o anjo voltou a acordá-lo, ele voltou a comer e diz-nos então que Deus o manda ir em direção a um lugar. Sabem onde é que Deus mandou Elias ir? Foi onde? Horebe. Alguém sabe que montanha é esta, Horebe? É a mesma que Moisés esteve. Moisés recebeu o que lá? Os 10 mandamentos é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo, é ou não é? Então Deus o estava a dizer a Elias, olha, eu quero que tu vás ao início, onde tu fizeste a aliança comigo, porque eu ali tenho uma missão para ti. Queridos irmãos, às vezes quando o espírito de Jezabel chega à nossa vida, nós desistimos de tudo. Mas acreditem que Deus vai nos sempre motivar e ajudar a manter-nos no caminho. Às vezes nós temos que voltar para trás. Às vezes nós temos que nos lembrar do momento em que nós caímos, em que nós estávamos fortes, em que nós fizemos a aliança com o Senhor, para voltarmos a iniciar o caminho novamente. Prezado irmão, prezada irmã, se hoje, na caminhada que o meu querido irmão e a minha querida irmã está a fazer, caiu, está de lado à beira do caminho, encostado a dormir num zimbro, não tem vontade, não tem força, não tem ânimo, ou então aquilo que está a acontecer é o estar sentada debaixo de uma árvore até é confortável. Queridos irmãos, lembremos-nos que Deus quer nos chamar para voltarmos à aliança com Ele. Deus não quer desistir de nós. Deus quer nos levar até à eternidade. É o desejo de Deus. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Então nós não podemos continuar debaixo do zimbro. Nós temos que ir. O Senhor vai nos dar força, vai nos alimentar para nós andarmos 40 dias até à montanha para voltarmos a ter a mensagem do Senhor. E foi isto que aconteceu com Elias. Elias voltou, havia ainda missão para Elias, não é? Ainda havia missão para Elias. Elias ainda tinha que escolher um servo para o substituir. Ainda havia muita coisa que Deus queria fazer com Elias, queridos irmãos. Há muita coisa que Deus quer fazer ainda conosco. Nós não podemos desistir. Não nos podemos contaminar
por este espírito de Jezabel, não é? Gostaria ainda de mencionar um terceiro aspecto que o espírito de Jezabel traz sobre a igreja. E este aspecto nós encontramos em 1 de Reis 21. Gostava que abrissem em 1 de Reis 21, 1 a 3. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro, o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Então nós temos aqui aquilo que eu chamo, este terceiro espírito de Jezabel, Jezabel faz com que nós, cristãos, coloquem a nossa vontade acima da vontade de Deus, acima da verdade de Deus. O que é que se estava a passar? Diz-nos que Nabote, um homem comum, tinha uma vinha mesmo ao lado do palácio do rei. E esta vinha era dele por herança. Ele tinha recebido dos seus antepassados quando houve a distribuição das terras com Josué. Então a terra passava de família em família. A terra não era vendida. A terra podia ser alugada, mas não vendida. Ao final do ano jubileu, a terra que tinha sido alugada a outra pessoa voltava para a família inicial. E o que Nabote diz ao rei é: rei, eu não te posso dar, nem te posso vender esta vinha. Isto era fazer algo que Deus não permitiu que eu fizesse. Não posso vender algo que pertence à minha família. Ok? E Nabote ficou triste. Tão triste, tão triste, tão triste que chegou a casa a chorar. Desculpem, eu disse o quê? Nabote? Acabe, peço desculpa. Acabe ficou tão triste, que chegou a casa a chorar. E quem é que o encontrou a chorar? A mulher. E o que é que Jezabel vai dizer a Acabe? Ela vai lhe dizer assim, nós lemos assim mais à frente, no versículo 7, 1 de Reis 21, 7. Ela diz assim: então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-te no teu coração, e eu dar-te-ei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então esta mulher perguntou ao marido o quê? Que ela ia fazer o quê? Ia-lhe dar o que ele queria. Queridos irmãos, o espírito de Jezabel na igreja hoje diz isto. Diz assim: não podes fazer, mas não te preocupes. Eu arranjo maneira de tu fazeres isso, de tu teres isso que tu queres. É contrário àquilo que Deus disse: não fazes mal, não te preocupes. O importante é tu satisfazeres, estás satisfeito, estás feliz, não é? Consegue o que tu sentes. Este espírito de Jezabel existe hoje na igreja, queridos irmãos. Não importa o que está escrito, não importa o que Deus disse, o que é importante é que eu seja feliz. E Jezabel diz assim: é importante que tu sejas feliz. É o mais importante. Então Jezabel, o que é que ela fez? Arranjou testemunhas falsas e fez com que Nabote fosse morto, ele e a sua família. E assim ela pôde dar ao seu marido aquilo que ele tanto queria, a vinha. Queridos irmãos, é triste, não é? É triste quando nós sacrificamos a verdade para viver aquilo que nós queremos, aquilo que é o nosso desejo, muitas vezes o nosso desejo carnal. Não importa o que Deus disse. Eu quero é fazer a minha vontade. É pôr a nossa vontade acima da vontade do Senhor. Queridos irmãos, era isto que estava a passar-se em Apocalipse na igreja de Tiatira. Voltemos ao texto. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos.
Queridos irmãos, esta mulher estava dentro desta igreja, influenciando os crentes a normalizarem-se com o mundo. Sabem, o estranho nisto tudo não era que esta mulher estivesse a ensinar estas coisas na igreja. Nós na igreja muitas vezes ouvimos coisas que não são certas, que não estão bem. Basta às vezes alguém que venha à frente que não esteja com conhecimento de tudo e às vezes diz uma barbaridade, não é? Não, o problema não é a pessoa ensinar algo de errado. Claro que temos que estar atentos. Se a pessoa continuar assim, tem que se evitar que ela continue. Mas nenhum de nós está a salvo que alguém chegue aqui e diga uma barbaridade à frente, não é? O estranho não era isso. Sabem qual que era o estranho? O estranho era a igreja deixar-se influenciar por este espírito tão contrário ao Espírito de Deus. Não é? Isso é que é estranho. Não é? Lembram-se os habitantes de Tessalónica, os tessalonicenses? Eram mais nobres do que os outros, não é? Os de Bereia, peço desculpa. Os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalónica. Porquê? Porque eles examinavam o que Paulo ia dizendo, não é? Se estava de acordo com aquilo que estava escrito ou não. Por isso eram mais nobres. Queridos irmãos, a pergunta não é como eles deixaram que aquela mulher falasse, não é? A pergunta é como é que estes crentes foram atrás desta conversa. Isso é que é a pergunta que nós devemos fazer. Como é que é possível que um crente deixe de amar o espírito de profecia? Como é que é possível? Que ponha de lado a palavra de Deus para seguir aquilo que são as verdades muitas vezes humanas, não é? Como é possível que alguém tenha introduzido na nossa mente que a nossa vontade é mais importante que a vontade de Deus? Como é que é possível? Prezado irmão, querida irmã, que este espírito que mina a igreja e que está presente nela, que nós não nos deixemos levar por ele. Olhemos a nossa vida e vejamos o que é que está mal, o que é que não está bem, o que é que eu ando a fazer de errado, para voltar ao caminho certo, à aliança do Senhor, viver de acordo com a verdade. Quando Ellen White diz que nenhum em 20 se salvarão, o que é que nós estamos à espera? Será que eu pertenço a esses que vão se salvar? Ou estou naquela percentagem maior dos 20 que não se vão salvar? Então, temos que pensar em tudo isto. Que Deus nos abençoe. Que a palavra do Senhor seja realmente vívida. Amém.